Presumo que todos vocês conhecem a Deep Web. Bem, as histórias que vocês devem ter ouvido sobre ela são verdade. Não é um bom lugar. Enquanto algumas pessoas estão lá para vender ou comprar drogas e armas, ou até mesmo por pura curiosidade, outros, bem, eles obviamente não estão fazendo nada de bom. Mas eu não tô aqui para falar sobre esses doentes. Eu tô aqui para falar sobre as mentiras além desse ponto. A parte mais enigmática e inexplicável da internet. A parte que ninguém deveria ver. Havia um infográfico que surgiu há algum tempo, eu não tenho certeza de quando, os 8 níveis da internet. Provavelmente você já deve ter lido ou ouvido algo a respeito. Por mais interessante que fosse, é uma completa besteira. Me desculpa, mas derivação polimétrica Falsigal não significa nada. E o sistema Primarca? Acho que alguém aqui é fã de Warhammer. Não há nenhuma mecânica quântica envolvida aqui. No entanto, isso não significa que era um lugar fácil de achar. Agora, não vou começar a dizer como entrar lá. É improvável que você consiga, mesmo se eu dissesse. Eu não tô me gabando, apenas não tinha uma vida fora disso. Eu fui avisado, claro. Todos me disseram que eu não iria gostar do que visse. Que eu não iria nem sequer entender. Agora eu tô passando esse aviso pra vocês. Não tente procurar por isso. Não há nenhum nome oficial pra esse lugar. Ou menos, não que eu tenha visto. Haviam rumores, no entanto, rumores que variavam de uma sala de bate-papo Illuminati para um novo tipo de inteligência artificial experimental. Na realidade, é muito pior. Depois de um longo e doloroso processo de derrubar firewalls, criptografias, resolver enigmas filosóficos estranhos e seguir links escondidos, finalmente eu fui direcionado para uma página em branco com uma linha de texto e uma caixa de texto embaixo. Quid quaris, latim para o que você procura. Lembro de ter ficado surpreso, mas em retrospectiva, eu não sabia o que estava procurando. Vou admitir, fiquei um pouco perplexo aqui, em parte porque não sabia a resposta para aquela pergunta. Eu não tinha nenhum objetivo, apenas queria ver se eu conseguiria fazer aquilo. Tentei algumas respostas genéricas no começo, digitei a verdade, a iluminação, você sabe, essas merdas de Matrix. Nada aconteceu. Tentei várias respostas, mas nenhuma funcionou. Eu tava ficando frustrado àquela altura. Talvez fosse uma página de zoeira. Talvez eu realmente não tivesse descoberto nada. Resolvi tentar algo diferente. Não tenho certeza de como isso veio a mim ou por que eu pensei que funcionaria, mas digitei o que também me procura. Agora que eu penso sobre isso, essa coisa pode ter sido realmente uma IA. Para minha surpresa, a página ficou em branco. Tipo, completamente em branco. Esperei. Depois de uns 5 minutos, fui direcionado para o que parecia um fórum. Não, nem isso. Era mais básico. Apenas uma lista de links sobre um fundo amarelo acastanhado. Os próprios links eram indecifráveis. Apenas sequências aparentemente aleatórias de caracteres, símbolos e letras. Muitos deles eu nunca sequer havia visto. Quase parecia uma linguagem alienígena. Obviamente, apenas um código que não entendi. Nesse ponto, as expectativas estavam incomuns. Cada link era um tiro no escuro. Cliquei no primeiro. Carregou um vídeo ao vivo do que parecia ser as catacumbas de Paris. Assisti por um tempo, mas era normal demais. Fui pro próximo link. Era um vídeo trêmulo em um ambiente escuro, mas eu pude distinguir homens em equipamentos táticos. Eles estavam em uma casa, abrindo portas e varrendo cada quarto. Eventualmente, eles derrubaram e revelaram uma criatura, alta e humanoide com pele escamosa. Ela estava roendo um braço desmembrado. Eles tentaram atirar nele, mas ele escapou pela janela. O vídeo parou aí. Eu fiquei em choque. Que merda foi aquilo? Parecia muito real para ser uma filmagem inédita. Eu tava oficialmente intrigado. Talvez isso valesse os meses de dores de cabeça e olhos inchados de sangue, afinal. Não conseguia mais parar. Comecei a trabalhar na lista de links. Com cada clique, tudo ficava mais e mais bizarro, mais perturbador. Tropecei em um documentário chamado O Prieto Paragon, detalhando os ensaios de um experimento humano que levariam a níveis super-humanos de força e durabilidade. Foi um sucesso, aparentemente. Parecia oficial também. Haviam redações sobre anomalias do espaço-tempo, falhas na realidade e imagens aparentes de dimensões alternativas.
Haviam explicações detalhadas sobre a Área 51, o Triângulo das Bermudas, assassinatos, desaparecimentos e até a verdadeira natureza do Santo Graal. Um dos mais perturbadores foi um documentário referente a um fim da bomba mundial, uma arma nuclear que é 720 mil vezes mais forte que a que caiu em Hiroshima. Eu não quero nem saber por que ou para quem precisamos de algo tão potente assim. Encontrei planos de contingência para diferentes tipos de apocalipses, inverno nuclear, armas biológicas, surto viral. Alguns mais peculiares foram chamados de a anormalidade da trincheira mariana, rotulado rotineiramente de estranho no 15º andar, e um simplesmente chamado de blackout. E até as revistas pertencentes às pessoas envolvidas no incidente de passagem de Dilatov. Eles não ficaram loucos por causa da neve. Passei horas lá, olhando por páginas e páginas de coisas que sentia como se eu não devesse ver. Encontrei um trailer de um filme mudo feito em 1910, um que, aparentemente, fez com que as pessoas arrancassem os próprios olhos. Houve uma transmissão ao vivo de um homem com capuz sentado na frente de uma câmera, de cabeça baixa. Ele finalmente levantou a cabeça. Mesmo que não tivesse boca, um profundo, gutural olá veio através dos meus alto-falantes. De alguma forma, eu sabia que isso veio dele. Haviam conjuntos obscuros de guias passo a passo que envolviam coisas como cortar seus próprios membros e costurar um cadáver, realizando encantos religiosos no meio da floresta da Sibéria e coordenar aqueles que aparentemente abrigavam os anjos caídos cativos. Não estava claro o que alguém deveria fazer. Havia também um clipe longo de 20 segundos intitulado A Futilidade de Viver. Eu não assisti. Foi quando percebi que não era possível que a maior forma de governo organizado tivesse controle total sobre isso. Uma das coisas mais assustadoras sobre toda essa experiência foi que eu não encontrei a porra do final da lista. Não importa o quanto eu rolasse a página. Eu acho que tive um colapso e desmaiei eventualmente, porque acordei no chão no meio da noite. Olhei para a tela do meu computador para ver imagens de um helicóptero em loop em uma criatura grande semelhante a um caranguejo que rasgava uma ilha costeira. Eu cliquei. Fiquei sentado por um longo tempo. Não consegui compreender o que eu estava vendo. Não creio que realmente quisesse compreender. Agora, não tenho muita certeza de por que eu continuei. Meu cérebro estava gritando para eu levar meu computador para um gramado e esmagá-lo em pedaços, mas não fiz. Notei algo que não tinha antes. Uma pequena mensagem no canto inferior esquerdo da tela. Não sei se estava sempre lá ou não. Era difícil de ler, então eu tive que ficar vesgo para ler. Mais latim, traduzido para "Você está satisfeito?" Haviam duas opções embaixo: sim e não. Agora, eu sabia a resposta para essa pergunta. É claro que eu não estava satisfeito. Eu estava horrorizado, marcado por toda a vida, mas eu deveria ter clicado em sim. Se eu simplesmente clicasse em sim, isso me levaria para fora desse lugar abandonado por Deus, de volta ao conforto e à sanidade. Mesmo agora, não posso dizer por que cliquei em não. Mas uma vez que eu fiz, a página parecia atualizar. Ainda era a mesma configuração básica, exceto que haviam apenas 4 links. Dessa vez, não haviam números ou personagens reconhecíveis. Merda, não parecia nada que pudesse ter vindo desse mundo. Apenas uma coleção de símbolos extremamente estranhos que não tinham qualquer sentido de padrão ou direção. Eu cliquei no primeiro link. Após cerca de 20 segundos, bati no meu computador. Não consigo descrever o que vi. Tudo que sei é que eu não deveria ver isso. Ninguém deve ver algo assim. Não é só que não fazia sentido, eu não posso te dizer por que não. Não pude começar a entender as imagens que estava vendo. Não era explícito nem nada, eu simplesmente não conseguia reconhecer nada. Eu poderia entender as coisas em movimento, mas, de alguma forma, qualquer criatura na Terra já se mudou antes, cores que eu nunca tinha visto antes. Apenas pensar sobre isso me dá uma puta dor de cabeça. Essa é a minha melhor tentativa de te descrever isso. Temos 3 dimensões aqui na Terra. Podemos avançar para trás, esquerda, direita, 72 graus de sudoeste, etc. Essas coisas não foram restritas a isso. Eu não posso explicar mais nada. Tudo que sei é que eu não queria assistir mais um segundo sequer. Não acho que conseguiria. Saí do meu quarto pela primeira vez em algum tempo. Eu estava planejando sair da minha casa. Eu precisava de ar fresco para dar um passeio ou algo assim.
Eu tava pensando em correr uma maratona no meio da noite apenas pra tirar da minha mente essa merda por algumas horas. Estava vestindo minha jaqueta quando ouvi uma batida na porta. Congelei. Obviamente eu não iria abrir. Cerca de 1 minuto e mais algumas batidas vieram antes que alguém falasse. Abra. Nós sabemos o que você fez. Não estamos aqui para te machucar, nós só queremos conversar. O tom não era ameaçador. Eventualmente cedi. Abri minha porta para 2 homens altos e magros internos. Eles sorriram para mim. Podemos entrar? Ainda não sei como caralhos eles me encontraram. Eu tinha certeza de que eu estava fora da rede. Nos sentamos no sofá. Acho que estavam aguardando respostas nesse momento. Um deles olhou para mim e disse: "O que você estava procurando?" "Eu não sei, mas não vou voltar", respondi. Ele sorriu novamente. Aparentemente era o que ele queria ouvir. O outro continuou: "Para quem você trabalha?" Seu tom era um pouco mais agressivo. Eu apenas balancei minha cabeça. "Olha, eu não sabia onde eu estava entrando. Eu não estava procurando por nada." Eles apenas olharam para mim por um tempo. "Eu não vou contar para ninguém, confie em mim." Então, finalmente responderam: "Não estamos preocupados com isso. Duvido que alguém acredite em você." Outro sorriso. De alguma forma, pareceu genuíno. "Nós só queríamos saber quais eram suas prioridades." Em retrospectiva, essa era uma pergunta muito estranha. "Apenas nos faça um favor e vamos sair." Fiquei animado. "Nos dê o dispositivo que você usou para acessar." Não fiz perguntas. Corri no andar de cima e basicamente joguei meu laptop. Ambos sorriram uma última vez antes de se dirigirem à porta. Assim que eles estavam prestes a sair, um deles voltou. "Eu não acho que você precise ser informado, mas não tente isso de novo. E não mostre a ninguém como entrar lá também. Nós saberemos." Não perguntei quem eram. Não tenho certeza se quero saber. Já faz 1 semana. Eu não entro mais na internet com frequência. Depois disso eu vou tentar esquecer. Tentar não pensar mais nisso. Comecei a ter pesadelos horríveis. Estou vendo um terapeuta por isso. Mas não acho que esteja ajudando. De qualquer forma, não vou deixar isso consumir o resto da minha vida. O fato é, temo que isso possa não ser possível. Há certas coisas que nós não devemos saber. Provavelmente para nossa própria segurança e sanidade. Não tente procurar. É melhor assim. Dizem que a curiosidade matou o gato. É engraçado, isso quase parece um ataque pessoal a essa altura. Eu não me esqueci daquela noite. Quer dizer, não é como se fosse algo que você consegue simplesmente parar de pensar. Que diabos foi a última coisa que eu vi? O estranho é que isso nunca aparece nos meus pesadelos. São sempre as outras coisas. Eu juro que eu consigo ver aquele cara sem boca toda vez que fecho os olhos. Mas talvez não seja tão estranho. Meu cérebro não conseguiu compreender da primeira vez, então como meu subconsciente poderia produzir uma recriação? Merda, eu não quero mais pensar sobre isso. Mas não consigo. Olha, meus problemas não estão mais só na minha cabeça. Eu pensei que tinha acabado com essa merda depois que os homens de preto me fizeram uma visita. Eu pensei que tinha acabado. Em retrospecto, isso foi apenas uma ilusão. Não, foi delirante. Depois do que eu vi, acho que não funciona assim. Acho que o mundo não é tão simples assim. Tá aqui o que tá acontecendo. Quarta-feira. Já faz 3 dias que voltei ao trabalho e acho que estou sendo seguido. Não, tenho certeza que estou. O problema é que, na primeira vez, eu realmente não percebi. Quem quer que sejam, eles estão usando veículos diferentes. Sempre a mesma rotina. Depois do trabalho, entro no meu carro e começo a dirigir para casa. Outro veículo sempre me segue até eu entrar na minha garagem, e eles simplesmente passam. Agora, beleza, aconteceu uma vez ou outra, tanto faz. Mas 3 vezes seguidas? Em circunstâncias normais eu poderia chamar de coincidência. Por razões óbvias, eu não posso fazer isso agora. Eu não tenho certeza do que diabos eles querem. Talvez estejam tentando me monitorar. Meu Deus, é tudo que eu espero que eles estejam tentando fazer. Se for esse o caso, eu vou ficar quieto e seguir em frente. Apenas dar a eles o que eles querem. Quinta-feira. Dessa vez eu tentei dar uma olhada neles pelo espelho retrovisor. Sem sucesso, as janelas daquele carro estavam escurecidas. Ótimo.
De novo, entrei na garagem e eles continuaram. Agora, eu sei que disse que ia deixar isso passar, mas esse tipo de merda realmente ferra com a sua cabeça. Eu não quero mais lidar com o que diabos isso é. Eu juro que eles estão me seguindo cada vez mais perto. Sexta-feira. Fiz algo diferente hoje. Peguei o transporte público em vez de dirigir. Eu nunca precisei tanto de uma bebida na minha vida, então fui a um bar depois do trabalho. Acho que isso foi mais um experimento para ver o quão perto eles estavam me rastreando. Se eles estão incomodados com a espera, então que se foda. Eu ainda tô vivendo a minha vida, embora eu não conseguisse tirar os olhos das janelas o tempo todo em que estive lá. Depois de ficar suficientemente bêbado, parei um táxi e, como esperado, lá estavam eles, bem atrás de nós. Mas aqui está o que eu não esperava. Era o mesmo carro de ontem. Parece que eles desistiram de ser discretos. Não sei como me senti sobre isso. Merda, outra coisa mudou. Eles não continuaram dirigindo dessa vez. Depois que o táxi me deixou, me virei e vi aquele maldito carro estacionado a meio quarteirão da minha casa. Eu simplesmente entrei. O que porra eu deveria fazer? Chamar a polícia? Isso nem passou pela minha cabeça. Mas pra ser sincero, eu não acho que isso teria ajudado. Já faz 3 horas e eles ainda estão lá. Não fiquei observando o tempo todo, então não sei se eles estão ou não no carro. Não é divertido pensar nisso. Sem chance de eu dormir hoje à noite. São quase 2 da manhã agora. Acabei de receber uma mensagem de texto. Número privado. Tá aqui o que dizia. Saia de casa. Não use a porta da frente, eles ainda estão lá. Venha para o restaurante 24 horas a cerca de 5 quarteirões de distância. Não pense em dirigir. Eles saberão. Seja rápido, eles estão chegando em breve. Não seja seguido e deixe as luzes acesas. Eu congelei depois de ler isso. Eles estão chegando? Pra quê? Quem caralho está me mandando mensagem? Olha, eu não sei o que você teria feito nessa situação, mas eu aceitei o aviso. Eu tava paranoico pra caralho nesse ponto. Tonto e cansado, vesti uma jaqueta e saí pela porta dos fundos. Também levei uma mochila com meu outro laptop. Não sei porquê, mas senti que precisava. Esperei um segundo antes de escalar minha própria cerca. Quando tive certeza de que ninguém tinha notado, comecei a ir em direção ao restaurante. Depois de cerca de 40 minutos, finalmente cheguei lá. Teria sido muito mais curto, mas eu praticamente me abaixei nos arbustos toda vez que um carro passava. Examinei os clientes. Uma mesa de universitários bêbados, alguns caminhoneiros e um cara de moletom digitando em um computador nos fundos. Ele não parecia ameaçador. Na verdade, ele era bem magrelo. Fiz um palpite bem fundamentado. Fui até a mesa dele e sentei. Ele olhou pra mim. Oi, o que você quer? Você me mandou uma mensagem. Houve uma breve pausa. Fiquei preocupado por um segundo. Tá de sacanagem que não é ele. Eu pensei, mas ele quebrou o silêncio. Certo. Eles seguiram você? Não, eu acho que não. Ele assentiu. Tudo bem. Então, ele riu. Como se isso fosse engraçado. Cara, você estragou tudo, não foi? Difícil discordar disso. O que você estava fazendo, afinal? O que você estava tentando encontrar? Nada, eu juro. Eu só fiz por diversão, eu acho. Ele apenas olhou pra mim com descrença divertida. Ah, bem, isso é muito ruim. Puta merda, teria sido muito legal se você fosse um espião ou algo assim. Ele riu de novo. Olha, quem é você? Como você sabia que eles estavam atrás de mim? Quem são eles, afinal? Eu bombardeei com perguntas. Tudo bem, se acalma aí. Eu não vou contar quem são, eu também não sei. Mas vou te dizer que eles não têm boas intenções. Fantástico, eu pensei. Bem, como você sabe sobre eles? Ele fez uma pausa. Eles também vieram atrás de mim. Num segundo eu estava lendo sobre demônios na lua e no outro minha porta estava sendo arrombada. Isso foi há meses. Eu fugi da cidade. Eu fiquei um pouco confuso. Espera, o que você quer dizer? Eles tentaram me matar, cara. Eu não conseguia acreditar nisso. E você só estava vendo os links? Era só isso? Você ensina outras pessoas a chegar lá ou algo assim? Ele levantou a sobrancelha. Não. Por que você pergunta? Fiquei chocado. Eles não fizeram isso comigo. Eu disse. Eles simplesmente passaram, pegaram meu laptop e me deram um aviso. Agora foi a vez dele parecer chocado. Sério? Ele pareceu pensar em algo por um tempo.
Ele então começou a me perguntar como eles eram. Só homens de terno, eu respondi. O que eles perguntaram a você? Foi sua pergunta de acompanhamento. Novamente, eu apenas disse a ele. Mas então, me lembrei da última coisa que eles me disseram. Eles também me perguntaram quais eram as minhas prioridades. Pergunta estranha, né? Seu rosto ficou em branco por um segundo. É bem estranho, né? O que se seguiu foi um silêncio desconfortável. Eu finalmente perguntei a ele o que estava em minha mente desde aquela noite. Aquela página com apenas 4 links. O que porra é isso? Ele levantou a sobrancelha e me disse que não sabia do que eu estava falando. Foi aí que as coisas ficaram estranhas. Depois que eu lhe dei uma explicação aproximada do que eu tinha visto, sua expressão mudou completamente. Eu pude perceber um súbito lampejo em seu comportamento. O que você digitou no prompt? Ele perguntou. O que também me procura? Eu respondi. Eu estava completamente confuso nesse ponto. Não foi isso que você fez também? Ele apenas balançou a cabeça. Não. Ele então fechou seu laptop e se levantou. Ei, pra onde você tá indo? Eu perguntei. Estamos aqui há muito tempo. Olha, eu sei que você tem perguntas, mas eu não posso respondê-las pra você. Vá pra um motel hoje à noite ou algo assim. E assim, de repente, ele se foi. O que eu deveria fazer pra pará-lo? Eu ainda não tenho ideia de quem diabos é esse cara. A única coisa que consegui dele foi seu nome, Jackson. E mesmo assim, provavelmente é falso. Cansado pra caralho e ainda um pouco bêbado, saí do restaurante e tentei ficar escondido enquanto procurava um motel próximo. Obviamente isso não era divertido. Agora, aqui estou eu, sentado em algum motel suspeito às 4:30 da manhã. Mal consigo manter os olhos abertos, mas também não consigo deixar de olhar por cima do ombro a cada segundo que estou acordado. Esse é o ápice das situações de merda que eu já estive. Acho que eu vou tentar dormir um pouco, não há mais nada que eu possa fazer. Vou tentar descobrir alguma forma de, sei lá, lidar com isso, me livrar disso, não sei. De manhã. Sábado. Bem, acho que já faz um tempo que é sábado, na verdade. São 8 horas da manhã agora. Mal consegui dormir. Tenho essa sensação assustadora de que algo não tá certo. Liguei a TV. Qualquer coisa pra tentar limpar minha mente um pouco. O que eu vi em seguida fez o oposto disso. Era uma reportagem. Um homem estrangulado até a morte no banheiro de um KFC. Mas a pessoa assassinada era um dos caras que veio à minha casa e levou meu computador naquela noite. Nenhum suspeito. Eu apenas fiquei paralisado olhando para a tela por um longo tempo. O que merda estava acontecendo? Meu telefone tocou de repente. Uma mensagem diferente de um número privado. Isso é o que dizia. Vá para a piscina na 5th Street. No vestiário masculino, vai para o armário 128. A combinação é 12, 27, 33. Mais instruções estão lá. Faça isso antes que essa mensagem seja interceptada. Não traz o seu telefone. Mas é claro, o quão burro eu fui. Meu telefone ainda estava comigo. Certamente quem estava atrás de mim seria capaz de me rastrear. Por curiosidade, eu espiei pela janela. Obviamente, o carro que estava me seguindo agora estava estacionado bem ali. Felizmente para mim, vi pela primeira vez o motorista e o passageiro saindo. Ambos estavam usando luvas e um segurava uma pasta. Eles estão caminhando em direção à entrada agora. Depois de enviar isso por e-mail para mim e um amigo, eu vou precisar pensar rápido. Já joguei meu telefone no vaso sanitário e vou precisar me livrar desse laptop em seguida. Mas as pessoas precisam saber que isso aconteceu. Se você ouvir falar de mim novamente, provavelmente encontrei uma maneira de sair dessa. Acho que vejo vocês em breve, pessoal. Bem, aqui estou eu novamente. Para todos vocês que não estão atualizados, a parte 1 e a parte 2 estarão linkadas no card no canto superior direito da tela. No momento, estou em um avião indo para Scottsdale, Arizona. Na verdade, eu não saio do estado há 6 anos. Pensei que eventualmente iria, só não esperava que fosse nessas circunstâncias. De qualquer forma, deixe-me voltar um pouco primeiro. Foi isso que aconteceu. Logo depois de me livrar do meu laptop, ouvi minha fechadura sendo mexida. Alguém estava tentando arrombá-la. Olha, eu nunca fui muito bom sob pressão, então você pode imaginar como eu estava me sentindo. Mas a mente humana é uma coisa
interessante. Quando você acha que chegou ao fim da linha, sua vontade de viver realmente aumenta. A sacada, eu pensei, minha única saída disso. Sem hesitar, corri e pulei por cima dela. Felizmente, eu estava no segundo andar, então não quebrei as pernas. Agora, veio uma decisão. Correr ou me esconder. Ambas não pareciam muito promissoras. Merda, eu pensei. Eu estava em pânico. Foi quando avistei a salvação. Um táxi, estacionado do outro lado do estacionamento. Eu corri para ele. Bati na janela, assustando o motorista. Senhor Horvath? Ele perguntou. Bem, não sou eu. Mas eu concordei mesmo assim. Você disse 8h40, não disse? Ele olhou para mim confuso. Eu terminei mais cedo, vamos. Havia muita ansiedade na minha voz, mas eu tentei esconder. A última coisa que eu precisava era que esse cara pensasse que eu era um lunático e fosse embora. Entrei no carro, disse o endereço a ele e saímos de lá. Quando saímos do estacionamento, olhei para trás. Os 2 homens que vi saindo do carro estavam agora na sacada onde eu estava. Eu podia dizer que havia um olhar morto direcionado a mim por trás dos óculos escuros. Apesar de tudo isso, o alívio tomou conta de mim. No entanto, durou pouco. Retransmiti a mensagem que tinha na cabeça. Faça isso antes que essa mensagem seja interceptada. Isso significava que eu ainda estava no relógio. Se eles ainda não sabem para onde eu estou indo, logo saberão. Finalmente, chegamos ao local cerca de 15 minutos depois. Assim que entrei, corri para o vestiário. Tava quase vazio. Continuei repetindo a combinação na minha cabeça. Era a única coisa que eu tinha. Eu realmente não me importava em obter respostas antes, mas parecia que eu não tinha escolha agora. Finalmente, encontrei o armário. Não sei por que esse cara escolheu um lugar tão grande. 12 à esquerda, 27 à direita, 33 à esquerda. Eu o abri. Ali estava um modelo antigo de BlackBerry e um envelope. Abri e encontrei uma passagem de avião, $2.000 em dinheiro e um post-it. Em uma caligrafia horrível, as palavras verificar telefone, senha Snake Tracks estavam rabiscadas nele. Obedeci e liguei o aparelho antigo. Lembro-me de ter ficado um pouco animado. Eu sempre implorava aos meus pais por um desses quando eu era criança. Isso estava muito longe disso. Dei uma olhada rápida no telefone. Estava quase todo em branco. Nenhum aplicativo baixado, nenhuma foto, nada. Havia apenas um contato chamado diretamente de "Ligue para mim". Então, liguei. Depois de apenas um toque, uma voz atendeu. Havia uma sensação de hesitação em seu tom. De alguma forma, parecia familiar. Quem é? Bem, como eu poderia responder a isso? Eu deveria dizer meu nome? Recebi sua mensagem. Foi o que eu respondi. Houve uma breve pausa, e então, sua resposta me pegou desprevenido. Qual é a sua afiliação religiosa? Seu tom agora tinha ficado um pouco mais agressivo. Por que diabos ele estava me perguntando isso? Eu pensei, mas eu não tinha energia suficiente para questioná-lo. Criado protestante, mas agora eu sou agnóstico, eu acho. Foi minha resposta. Ele pareceu dar um rápido suspiro de alívio. Então, ele desligou na minha cara. Puta que pariu, esse cara é louco ou alguma coisa assim? Meus pensamentos foram interrompidos quando eu recebi uma mensagem. Ele me enviou um endereço e um número de quarto. Me encontre. Foi a única coisa que ele digitou. Olhei pra isso por um tempo antes de voltar aos meus sentidos. Eu também sou um puto idiota. Eu deveria ter pegado as coisas e ido embora. Ouvi a porta do vestiário se abrir. Então, passos vindo em minha direção. Correndo, na verdade. Eu surtei, enfiei as coisas nos bolsos e comecei a procurar por uma saída. Novamente, só havia uma opção aqui. Comecei a correr para a entrada da piscina. Enquanto corria, tiros começaram a soar atrás de mim. Eu sabia que eles estavam usando silenciadores, mas cara, isso não faz muita diferença quando você está a apenas 12 metros de distância. De repente, senti uma dor aguda no meu ouvido. Vi uma bala penetrar um armário bem na minha frente. Puta merda, não me acertou por pouco. Corri mais rápido do que pensei que seria capaz. Quase escorreguei na maldita piscina quando saí cambaleando. O salva-vidas até gritou atrás de mim, mas eu liguei o foda-se e saí pela saída de emergência. Eu não conseguia parar ali. Eu me apressei fazendo curvas a cada minuto, olhando por cima do ombro o tempo todo. Ainda bem que eu estava no centro da cidade. Eu me misturei facilmente ao mar de pessoas. Em um momento, vi 2 policiais. Eu pensei em contar a eles o que estava acontecendo. Pensei mesmo. Mas o que isso ia adiantar? Eles provavelmente vão procurar aqueles caras, não vão encontrar nada, monitorar minha casa por alguns dias e então cancelar a investigação. Não ia resolver porra nenhuma. Finalmente me escondi em um salão de beleza. Não conseguia mais correr. O barbeiro apenas olhou pra mim como se eu fosse louco. Foda-se, pensei. É melhor me tornar menos reconhecível enquanto estou aqui. Pedi pra ele raspar tudo.
Passei o resto do dia fazendo várias compras, um laptop usado, um novo conjunto de roupas, algumas ataduras e um par de óculos escuros. Pelo menos algo bom saiu disso. O voo deveria sair em algumas horas nesse momento. Chamei um táxi e fui até lá. E é onde eu estou agora. Ainda tenho uma longa viagem pela frente. Vamos ver o que acontece depois. Quando eu saí do aeroporto, eu rapidamente recuei com o calor. Cacete, é novembro. Como alguém consegue viver aqui no verão? Enfim, eu chamei outro táxi e cheguei ao endereço. Era um hotel de férias. Ri pra mim mesmo. Subi até o quarto e bati na porta. 1 bilhão de pensamentos passavam pela minha cabeça. E se isso fosse uma armadilha? Na verdade, eu pensei até em fugir por um segundo, mas percebi que isso não resolveria nada. Depois de cerca de 1 minuto, a porta se abriu. Uma onda de surpresa tomou conta de mim, mas em retrospecto, era exatamente isso que eu deveria estar esperando. Foi o outro cara que veio na minha casa naquela noite, o que não foi estrangulado. Ele não parecia bem, no entanto. Ele tinha um olho roxo e um lábio arrebentado, e parecia bem cansado. Ele me olhou antes de gesticular para que eu entrasse. Ele mancava um pouco enquanto andava. Belo corte de cabelo, ele murmurou suavemente. Ele sentou-se na cama e eu me sentei no sofá em frente a ele. Houve um longo silêncio. O tempo todo ele apenas olhou para o chão. Para ser honesto, eu também não sabia o que dizer, então não disse nada. Ele finalmente falou. Então, é melhor começar a te contar o que está acontecendo. Ele então começou a desabafar. Há cerca de 4 anos, houve um incidente nas catacumbas de Paris. Fiquei arrepiado depois de ouvir isso. 4 adolescentes decidiram que seria uma ótima ideia sair para investigar os túneis. Acho que eles se perderam ou algo assim, porque não estavam lá no final. A polícia praticamente varreu tudo, nenhum sinal deles. Eventualmente, o governo decidiu instalar câmeras infravermelhas por todo lugar, só para ver o que aparecia. Um dia, uma das câmeras captou movimento. Ninguém antecipou o que veria em seguida. Era um inferno manifestado. Uma abominação de membros se contorcendo, de alguma forma grudados, aparecia na tela. Haviam 4 cabeças humanas presas no topo dessa coisa. Você pode adivinhar de quem eram. Eu fiquei sem palavras. Pensei naquele vídeo das catacumbas. Puta merda, ainda bem que eu não fiquei para ver a grande revelação. Ele continuou. Eles decidiram enviar forças de elite para exterminá-lo. Aparentemente ele matou 12 homens antes que eles o derrubassem. Agora, a questão era o que eles fariam com o vídeo. Eles não podiam simplesmente se livrar dele, mas eles também não queriam que alguém o visse. E isso foi na época em que toda aquela coisa do Snowden estava acontecendo. Então, eles não se sentiam confortáveis em usar apenas servidores do governo. E é aqui que o site que você viu entra em cena. Eles pegaram os especialistas técnicos mais experientes que tinham para enterrá-lo em algum lugar profundo na internet. E eu tô falando do mais fundo que eles puderam ir. Ninguém deveria saber sobre isso. Ninguém deveria encontrá-lo e ninguém deveria saber o que procurar. Eu fiquei surpreso com isso. Claro, eu sabia o caminho, mas não tinha a mínima chance de eu estar no mesmo nível dos especialistas do governo. Então, como eu descobri? Ele continuou. E funcionou bem por um tempo. Eles fizeram um pacto com governos do mundo todo. Qualquer coisa que eles considerassem imprópria para conhecimento público ia para aquele site. Haviam até precauções. Para cada coisa real lá, eles postavam 4 falsas. Para os poucos selecionados que realmente conseguiam encontrá-la. Espera, o quê? Eu não conseguia acreditar nisso. Ele apenas riu. A maioria das coisas que você viu era besteira. A maioria. Os vídeos são mais difíceis de falsificar. Eu não sabia como me sentir sobre isso. Eu estava um pouco aliviado, eu acho. Só um pouco. Ele continuou falando. A lógica por trás disso tudo era que uma vez que as pessoas encontrassem essas coisas, elas iriam olhar mais a fundo. No entanto, como eram fabricadas, nada apareceria e a página seria desconsiderada. Apenas um site de piadas. Pelo menos essa era a ideia. Eu sabia onde ele queria chegar. E as pessoas que começaram a olhar para as coisas reais? Ele suspirou. Olha, ninguém daria a mínima se eles começassem a falar isso para os amigos ou na internet. As pessoas pensariam que eles são loucos. O problema, o real problema, são as malditas pessoas que simplesmente precisam ir e encontrar provas, as que planejam divulgar isso. Essas sim são silenciadas. Eu estava prestes a dizer algo, mas acho que ele percebeu e me cortou. Olha, nem me vem com esse papo moralista. Eles não precisavam fazer isso. Foi escolha deles.
Eles estavam cometendo um crime. Você realmente acha que o conhecimento público sobre qualquer uma dessas coisas ajudaria alguém? Não, não ajudaria. Às vezes a ignorância é uma bênção, certo? Pra ser honesto, eu tive que concordar. Mas foi aqui que as coisas realmente foram pro inferno. Ele continuou. Antes, haviam talvez 2 violações por mês. E então disparou para 20, e então 50. Enfim, eles investigaram. Aparentemente, haviam rumores circulando pela Deep Web e Dark Web, um boato sobre uma página que continha segredos que ninguém deveria ver. Eles decidiram descobrir o quão fácil era para realmente acessar esse lugar apenas lendo fóruns e essas coisas. Os especialistas levaram cerca de 20 minutos para encontrá-lo, apenas resolvendo alguns enigmas estranhos e depois seguindo esses links ocultos que surgiam deles. E então, havia o prompt final. O que você procura? Você viu, não viu? Eu assenti. Aparentemente, há muitas respostas diferentes que poderiam funcionar. De qualquer forma, não fazia sentido. Todo mundo que deveria saber sobre isso foi interrogado. Alguém tinha que estar fazendo isso, certo? Ninguém confessou. Honestamente, todos pareciam genuínos quando disseram que não fizeram isso. Eles sabiam das consequências. Depois de uma investigação brutalmente aprofundada, nada foi resolvido. E então, eles perceberam. Em 2010, eles também finalizaram uma IA experimental. Eu vou poupá-lo dos detalhes, mas ela saiu dos trilhos. Ninguém conseguia controlá-la. Assim que pensaram que poderiam encurralá-la em uma armadilha virtual, ela simplesmente, bum, desapareceu. Não apareceu novamente até agora. Ele fez uma pausa depois disso, como se estivesse esperando que eu conectasse os pontos. Então, você acha que essa IA ressurgiu e agora está direcionando as pessoas para lá? Perguntei, e ele disse que não acha que seja isso. Ele sabe que é. É a única explicação viável. Ele afirmou. Mas por quê? Não sei. Ele respondeu. Eu estava começando a ter um palpite agora, sobre o porquê disso estar acontecendo comigo. Essas pessoas, elas não estão atrás de mim porque eu vi aqueles links, estão? Ele apenas assentiu. É o que eu vi depois. E você acha que a CIA tem algo a ver com isso? Outro aceno. Bem, o que especificamente eu vi? Ele levou um segundo antes de falar. Eu não poderia te contar. Há algumas coisas que nem eu sei. Tudo que eu posso te dizer é que há alguns grupos, algumas pessoas lá fora, além de qualquer governo que estão atrás desse tipo de coisa. Esse conhecimento proibido. E de alguma forma, eles sabem que você viu isso. E eles querem saber o que você sabe. E eles vieram atrás de você também? Eu perguntei. Sim, eles sabem que falamos com você. Uma onda de culpa tomou conta de mim. Caralho, eu fui o responsável indireto pela morte daquele cara. No entanto, essa culpa rapidamente se transformou em frustração. Bem, o que porra eu deveria saber? Eu não sei nem o que eu vi. Uma risada seca saiu dele. Bem, eles não se importam, não é? Eles só pulam em qualquer coisa. E para quem você trabalha? Pro governo? Eu finalmente perguntei. A questão estava na minha mente desde que eu cheguei aqui. Mais ou menos. Foi tudo que ele respondeu. Ele se levantou, pegando um par de chaves do carro. Temos que resolver isso. A gente tem que ir. Ir para onde? Eu perguntei. Vegas. Em qualquer outra situação eu teria ficado em êxtase. Esse definitivamente não era o caso. Saímos e ele me levou até um sedã velho e surrado. Discreto. Ele disse com um sorriso. Eu podia dizer que ele estava apenas tentando aliviar o clima. A viagem foi longa e árdua. Mal falamos. Meu cérebro estava frito a essa altura. Então, não me incomodei em fazer mais perguntas. Mas me lembrei de uma conversa peculiar que tivemos. Escuta, se alguma coisa acontecer comigo, deve haver um arquivo no BlackBerry chamado Contingência. Tudo o que você precisa saber estará lá. Lembro-me de me sentir nervoso. O quê? O que poderia acontecer com você? Eu perguntei. Não sei, só por precaução, eu acho. Não perca esse telefone. Na verdade, eu sabia que haviam muitas coisas que poderiam acontecer. Eu só não queria admitir. Ele me acordou quando chegamos em McCarran. Eu estava confuso. Você tem passagens aéreas? Não preciso delas. Ele respondeu enquanto saía do carro. Eu o segui para dentro. O que aconteceu depois foi estranho. Ele simplesmente passou por todo mundo. O check-in, a segurança, todo mundo. Eles nem prestaram atenção nele, nem em mim. Foi quando comecei a me perguntar quem diabos esse cara realmente era. Enquanto passávamos por várias lojas e restaurantes instalados perto das saídas, ele fez uma curva fechada. Eu tropecei para acompanhá-lo.
Ele caminhou em direção a uma porta modesta instalada bem entre duas lojas. Ela se abriu e eu o segui. Andamos por vários corredores, virando de vez em quando. Vários homens de terno passaram por nós, mas não pareciam sequer reconhecer nossa presença. Finalmente, chegamos a outra porta. Esta exigia um cartão-chave. Ele tirou um e o escaneou. Não percebi o quão grande esse lugar realmente era até pensar sobre isso depois. Devemos ter passado por pelo menos, uns 15 corredores. De qualquer forma, a porta se abriu para o que parecia ser um longo lance de escadas. Descemos por cerca de 5 minutos antes de chegarmos ao que parecia ser um outro terminal. Agora, não parecia futurista nem nada. Apenas um terminal comum. Com certeza não tem nenhum avião decolando aqui. Eu falei. Ele disse que eu estava certo. Foi quando eu notei os trilhos do trem. Agora, a gente espera. E ele sentou-se num banco. Bem, ótimo. Eu já tinha desistido de tentar juntar as peças na minha cabeça, então nem me incomodei em perguntar que lugar era esse. Vamos ver o que acontece, pensei. Mas, como eu logo descobriria, as coisas não são tão simples hoje em dia. Avistei uma placa de banheiro nos fundos e fui até lá. Enquanto eu lavava as mãos depois de terminar, notei o que parecia ser um cartão preso na lateral do espelho. Eu o arranquei e olhei para ele. Era tamanho de cartão de visita padrão, apenas branco com texto preto. Mas aqui está o que dizia. De longe e de perto, buscamos significado com o passar dos segundos, desde o momento do desmame. Nosso destino está selado, enfrentaremos o espectro. Não precisamos de esperança, temos nossa fé. Não pararemos até virarmos pó. Tudo por Deus, em quem confiamos. Caralho, que bagulho medonho, eu pensei, e então virei. Em grandes letras em negrito, estava FOTLG. Não faço ideia do que isso deveria ser. No entanto, naquele momento, senti que algo simplesmente não estava certo. É aquela sensação assustadora que você tem quando algo parece estranho. Eu precisava contar a ele, quem quer que ele seja, sobre isso. Abri a porta e ele tinha sumido. Procurei um pouco no terminal, mas ele não estava em lugar nenhum. Cacete, não tem mais ninguém aqui. O lugar começou a tremer levemente. O trem estava chegando. Bem, eu com certeza não conseguiria entrar sozinho. Olhei em volta um pouco mais antes de ouvir passos descendo as escadas. Ótimo, pensei. Ele voltou. Então, percebi que não era ele. Eram várias pessoas descendo as escadas. Em vez de um rosto familiar, foi recebido por 4 do que presumi serem homens. Não consegui dizer porque seus rostos estavam cobertos com um saco de estopa com buracos para os olhos esculpidos, mais ou menos como aquele que o espantalho usa em Batman Begins. A única diferença era um símbolo que parecia ter sido pintado com spray onde a testa deveria estar. Era simples, um semicírculo vertical com setas angulares passando por ele. Pelo que eu me lembro, o resto do traje deles era normal, apenas roupas comuns de rua. Eu fiquei congelado, e então percebi que um deles tinha líquido pingando da luva, um líquido escuro. Os próximos momentos foram um arrepio. Eu me lembro do trem chegando e aqueles caras começando a correr na minha direção. Eu comecei a correr pro trem. Era muito estranho, só uma seção e um conjunto de portas. Acho que não vi o maquinista. Quando corri até ele, as portas se abriram automaticamente. Me lembro de procurar freneticamente para um botão de fechar a porta, mas não havia nenhum. Eu apenas olhei horrorizado enquanto aqueles malucos se aproximavam cada vez mais. Conforme eles se aproximaram a uns 10 metros, fechei meus olhos e apenas rezei pelo melhor. Eu os abri quando ouvi chutes e pancadas na porta. Ela não estava abrindo para eles. Eu observei seus olhos enlouquecidos me seguindo enquanto o trem começava a se mover. Eu estava seguro, mas, por enquanto. Liguei o telefone novamente e dei uma olhada completa. Com certeza o arquivo de texto que ele mencionou estava lá. Acho que vou ler em breve, depois que terminar isso. Agora, não sei para onde eu tô indo e não sei o que me espera lá. Minha cabeça tá latejando. Tudo que eu sei é que eu deveria ter ficado no Google. Estou de volta, pessoal. No card, no canto superior direito da tela, estarão linkados os eventos que levaram até esse ponto. Eu não tenho mais tanta certeza do que pensar. Quer dizer, não é como se algo estivesse claro antes, mas o mundo continua a fazer cada vez menos sentido. Abri o arquivo de contingência e é isso que tinha nele. Arquivo seguro. Agente incapacitado. Pseudônimo Jack Rust. Identidade... Mensagem personalizada. Olá. Se você está ouvindo isso, eu suponho que estou fora de serviço.
Uma pena, eu acho. Vou assumir que pelo menos chegamos ao terminal. Aqui está o que você precisa fazer. Primeiramente, entre no trem. Faça isso assim que ele chegar. Há apenas uma janela de 10 segundos em que ele abrirá para qualquer um. Agora, você vai ter que contar. Na 5ª parada, você vai precisar descer. Não haverá nenhum anúncio, nenhuma indicação, nada. Não durma, apenas preste atenção. Esse trem anda rápido, mas ainda vai demorar um pouco. Seja paciente. Enquanto estiver lá dentro, não olhe pelas janelas. Não tem nada para você olhar de qualquer forma. Você está dentro de um túnel. No entanto, é melhor que você se abstenha de fazer isso tanto quanto possível. A gente tem tido alguns problemas recentemente. Às vezes algo olha de volta para você e você não consegue realmente desviar o olhar. Agora, o que eu vou mencionar para você não é provável. Eu diria que é uma chance em 1000. Mas você não tem os meios para lidar com isso, então você precisa de um aviso. Escuta, se em qualquer uma das paradas você vir ou ouvir a porta se abrindo, esconda-se debaixo dos assentos. Não deveria haver ninguém no metrô agora. Apenas feche os olhos e espere que eles saiam. Agora, se eles ainda estiverem lá depois da 4ª parada, eu sinto muito. Quando você chegar na 5ª parada, saia. Será outro terminal bem pequeno. Deve haver escadas à direita e uma escada à esquerda. Nem pense em descer as escadas. Conforme você sobe a escada, deve começar a escurecer. Não se preocupe, é isso que deveria acontecer. Continue sentido para cima. Eventualmente você deve tocar em alguma coisa sólida. É uma pedra falsa. Empurre-a para cima e suba para fora. Coloque-a de volta quando terminar. Agora você deve ter saído em um campo de trigo morto. Esse é o Texas, entre os condados de Crockett e Sutton, para ser mais específico. Comece a olhar ao redor. Deve haver uma pequena casa de fazenda abandonada, visível a alguns quilômetros de distância. Vá em direção a ela. Depois de entrar, procure um porão. O lugar não é grande, você deve encontrá-lo facilmente. Depois de entrar, desça até lá. Agora as luzes não funcionam, então vai estar meio escuro. Aumente o brilho do telefone se for preciso. Você deve procurar por uma porta grande e vermelha. Só tem uma, então, se você acha que encontrou, você encontrou. Haverá um conjunto numérico de botões bem ao lado da maçaneta. A senha é 53255678. Agora a próxima parte é uma maravilha. Não que você tenha que fazer alguma loucura, é só o que eu vou te contar. Veja bem, a razão pela qual essas pessoas sabiam onde encontrar você era porque elas passaram por nós primeiro. Nós estávamos monitorando você desde que você começou a chegar perto de encontrar aquela página. Eu não te contei porque, bem, por que eu contaria? Aparentemente, havia um infiltrado entre nós. Acreditamos que ele era um membro de um culto que pensávamos ter sido extinto há algum tempo. A Facção dos Deuses Perdidos. É assim que eles se chamam. Não vou entrar em detalhes sobre eles aqui. Tudo que eu vou te dizer é que eles iriam até os confins do inferno para encontrar o que você viu naquele dia. Esse é o único objetivo deles. Eles não são o único grupo que busca isso. No entanto, eles são os únicos com os quais estamos realmente preocupados. Acho que quando eles começaram a ouvir sobre esses enigmas, eles pensaram que essa coisa estava tentando se comunicar com alguém. Com eles, tentando levá-los até lá. Mas essa é a parte que não fazia sentido. A coisa que deixou todos nós perplexos. Você nunca deveria ter visto o que viu. Não era para estar lá. Não temos ideia do porquê. Uma das coisas mais estranhas foi que ninguém sequer criou a página que ele apareceu. Não sabemos como você o encontrou. Você foi literalmente a primeira pessoa que o viu desde que o tiramos do site. Foi aqui que as coisas ficaram realmente estranhas para nós. Assim que o infiltrado percebeu isso, ele nos chamou para nossa sede no Texas. É para lá que você vai, inclusive. Foi um massacre. Eles roubaram nosso equipamento e começaram a rastrear você eles mesmos. Felizmente para mim, eu não estava lá para isso. Eu já estava indo ao seu encontro. Inclusive, nós não trabalhamos para o governo. Nós apenas trabalhamos com eles. Mas esses políticos, eles têm um código de ética realmente antiquado. Uma ideia realmente antiquada de como consertar as coisas. Veja, esses membros do culto não são tão fáceis de encontrar. Se fossem, eles já teriam sido neutralizados há muito tempo. Por causa disso, existe um protocolo de contingência para esse propósito exato. Blackout, é como eles chamam. Se eles descobrissem que esse grupo tinha alguma chance de encontrar o que quer que você tenha visto, eles colocariam isso em prática. Acredite em mim, isso não ia ser divertido para ninguém. Eles não estão dispostos a correr mais riscos. É por isso que não contamos a eles.
Por isso que não contamos a maioria das pessoas em nossa própria organização. Eles poderiam revelar tudo. No entanto, se você ainda está ouvindo isso significa que medidas desesperadas podem esperar. Depois de entrar, siga em frente até chegar ao que parece ser uma sala de controle. No canto mais à direita, deve haver uma mesa antiga montada na parede. Felizmente, essa é uma das poucas coisas que eles não levaram. Inicialize o computador. Ele solicitará uma senha. Digite primordial. Um alçapão deve se abrir no meio da sala. Desça os degraus e você deve se encontrar diante de um monte de armários de arquivo. Comece a procurar neles. Você está procurando por uma pasta com o nome Kane Hunter. Ele é um velho amigo meu. Está em ordem alfabética, então não deve ser tão difícil. Essa pasta deve conter o endereço dele. Eu entendo que isso é muito trabalho para apenas uma informação. No entanto, esse cara se muda tanto que eu simplesmente não me incomodei em acompanhá-lo. Você precisa ir encontrá-lo. Ele terá as respostas que eu não tenho. Nesse ponto, ele é nossa melhor chance. Diga a ele que Ben o enviou. Vou deixar você com essa mensagem. A humanidade não deve voltar a se esconder com medo. Ninguém mais nos protegerá e precisamos nos defender. Esse protocolo governamental não é o caminho que devemos seguir. Boa sorte. Esse foi o fim da mensagem. Isso foi muita coisa para assimilar, para dizer o mínimo, mas parecia que eu tinha um trabalho a fazer. Felizmente, nada mais entrou no trem comigo. Demorou um pouco, mas finalmente cheguei na porta do porão da casa da fazenda. Assim que entrei, uma parede de fedor me atingiu. Eu quase vomitei. Um massacre. Essas palavras ecoaram na minha cabeça. Encontrei um interruptor de luz na parede e o acendi. Enquanto a luz incandescente e rançosa inundava o lugar, eu entendi o que ele queria dizer. Era um massacre de fato, e não havia ninguém lá para limpar. Prendendo a respiração, pisei nos cadáveres em decomposição e uniformizados. Por mais que eu tentasse evitar olhar para eles, eu não conseguia parar de olhar para baixo de vez em quando. Eu estava prestes a desmaiar quando cheguei à sala de controle. Segui as instruções e encontrei a pasta. Assim que o fiz, dei-o fora dali. Quando voltei para fora, li tudo. Kane Hunter tinha 45 anos e ele morava em Hong Kong. Puta merda, eu pensei. Eu tava começando a odiar viajar. Demorei um tempo para encontrar uma estrada. Acabei conseguindo pegar carona até uma cidade e de lá eu peguei outra carona para o aeroporto internacional de Dallas-Fort Worth. E é onde eu estou agora. Estou cansado além da conta essa altura e não ajuda que a parte de trás do meu pescoço esteja coçando pra caramba. O voo foi longo, então pude refletir sobre a semana passada. Haviam muitas perguntas sem resposta ainda pairando, e eu realmente não sabia o que esperar de Kane Hunter. Lembrei-me daquele terminal de trem, o cartão que encontrei no banheiro. FOTLG. Facção dos Deuses Perdidos. Mas que merda. Finalmente, cheguei e peguei um táxi para o endereço desse cara. Eu tava ficando sem dinheiro naquele momento. Durante a viagem, observei as luzes brilhantes da cidade passando por mim. Na superfície, o mundo parecia tão simples. Acho que ele realmente começa a se desfazer quando você olha mais a fundo para ele. Fui deixado em um modesto complexo de apartamentos. Acho que você poderia chamar de classe média. Toquei o número do quarto dele. Demorou um pouco, mas alguém finalmente atendeu. Quem é? Ele pareceu surpreso, como se não estivesse acostumado com visitas. Levei um segundo para pensar no que eu ia dizer. O Ben me mandou aqui. Eu preciso de ajuda. Foi minha resposta final. Quase instantaneamente ouvi a entrada da frente destrancar. Bem, aqui vamos nós. Pensei enquanto começava a subir para o 7º andar. Quando eu estava prestes a bater na porta dele, ela se abriu. Um homem de meia idade, um tanto desleixado, me puxou para dentro do quarto dele. Parecendo extremamente ansioso, ele andou de um lado para o outro enquanto eu me sentava. Ele finalmente parou, virando-se para mim. O que você quer dizer com precisar de ajuda? Sua voz grave resmungou quando ele disse isso. Eu sabia que eu estava prestes a lhe dizer algo que ele não queria ouvir. Eu vi aquela coisa, e agora tem gente atrás de mim. Sua expressão facial se contorceu quando ele ouviu isso. Quem está atrás de você? Você sabe? Sua fala foi rápida e desorientada. A facção dos deuses perdidos. É como eu acho que eles são chamados. Foi minha resposta. Agora, seu rosto ficou completamente pálido. Eles voltaram? Eu estremeci quando ele xingou alto logo depois. Ele sentou-se, enterrando o rosto nas mãos. Ele olhou de volta para mim. O que aconteceu com Ben? Meu silêncio foi resposta o suficiente. Ele era
Um cara legal. Eu apenas assenti de volta em resposta. Eu ouvi resmungar algo bem baixo, mas não consegui entender o que ele estava dizendo. Agora, era hora de eu fazer a grande pergunta. A pergunta para a qual ninguém parecia ter a resposta. O que foi que eu vi? Ele apenas me encarou por alguns segundos, e então ele finalmente falou. Eu costumava trabalhar em uma estação espacial chamada Cronos 1. Você já ouviu falar dela? Não, eu não tinha, e foi exatamente isso que eu disse a ele. Bem, isso é porque você não deveria. Agora eu realmente não tinha ideia de onde seria dar. Ele continuou me contando sobre como Cronos 1 costumava orbitar o espaço a cerca de 1.500 km de distância da ISS. Era para ser usado para navegação e comunicação. Pelo menos foi o que nos disseram. Eles estavam fazendo outras coisas com certeza. Por que mais não contariam ao público que ele existia? De qualquer forma, não durou muito. Um dia, recebemos uma mensagem da NASA. Havia um sinal de algum tipo vindo de algum lugar profundo no espaço. Bem, mais como algum tipo de anomalia, na verdade. Algo que não fazia sentido. Eles não elaboraram o que isso deveria significar. De qualquer forma, eles estimaram que veio de além do cinturão de Kuiper. Tudo isso era bem estranho, claro. Então eles decidiram verificar. Ele fez uma pausa e soltou um suspiro rápido. Eles enviaram uma sonda interestelar em direção a esse sinal. A estimativa era que chegaria lá em cerca de 9 anos. E acontece que, cerca de 9 anos depois, estou de volta no espaço após um hiato na Terra. Enquanto estávamos lá, recebemos outra mensagem. A sonda havia chegado onde o sinal estava emanando aproximadamente. Eles iriam transmitir o vídeo para nós assistirmos. Eu então levantei minha sobrancelha. Ele apenas riu com minha confusão. Sim, nós avançamos muito mais em termos de tecnologia espacial do que o público é levado a acreditar. A essa altura, não acho que você deveria se surpreender. De qualquer forma, todos estavam aglomerados em volta dos monitores esperando para ver o que caralhos a sonda captou. Tenha em mente que haviam apenas 10 pessoas na sala no momento. Era muito apertado para caber mais, então seríamos os primeiros a bordo a ver. A transmissão eventualmente piscou na tela. Ele parou esfregando a têmpora enquanto fazia isso. Quase parecia que doía quando ele pensava nisso. Tudo passou tão rápido. Levou apenas alguns segundos para a gritaria começar. As pessoas estavam batendo suas malditas cabeças no chão e nas paredes. Era um caos. Todo mundo perdeu a cabeça depois de ver o que estava naquele monitor. A única razão pela qual sobrevivi foi porque eu não consegui ver nada. Eu ainda estava no banheiro quando a transmissão chegou e saí assim que eu vi a comoção. Ainda desmaiei, na verdade. Acho que não sou muito bom com sangue. Tudo o que me lembro antes de cair no chão foi de ver uma pessoa solitária ainda grudada na tela. Ele era o único assistindo naquele momento. Quando acordei, eles começaram a me fazer perguntas, mas eu não tinha respostas para elas, eu não vi nada. Espera, então qual foi a causa da morte deles? Eu perguntei. Suicídio. Todos naquela sala encontraram uma maneira de se matar. Que porra? Eu pensei. Era isso mesmo que eu tinha visto também? Então, o que aconteceu com o outro cara? O cara que você disse que ainda estava assistindo? Ele desmaiou também, mas só por 1 minuto. Fora isso, ele disse que estava bem. Nunca sequer tocou no assunto. Quando perguntavam a ele o que ele tinha visto, ele apenas dava de ombros e dizia que não sabia o que estavam falando. Eu o conhecia, na verdade. O nome dele era Blake. Ele sempre foi um cara estranho. Houve outra pausa. Continuei tentando resolver isso na minha cabeça. E Kane continuou. Mas esse não foi o fim da história. Eu me animei. Ele foi demitido logo depois. Ele parecia simplesmente parar de se importar com qualquer coisa que estivesse acontecendo ao seu redor. Ele tinha algumas estranhas e sombrias explosões de vez em quando, e isso assustava todo mundo com quem trabalhava. Ele estava ficando literalmente louco. Depois do último dia, ele sumiu. Sua família, os poucos amigos que ele tinha, nenhum deles sabia para onde ele foi ou para onde estava indo. Não havia vestígios dele em lugar nenhum. Mas, sem que ninguém soubesse, ele estava viajando pelo país, recrutando pessoas para algum tipo de culto que ele havia criado. Você pode adivinhar como era chamado. Não demorou muito para montar tudo. A facção dos deuses perdidos. Isso mesmo. Ele continuou. Ele até escreveu e lançou um manifesto explicando por que isso era necessário. Ele falava sobre como havia algo inerentemente errado com o funcionamento interno do nosso mundo externo e que nem deveríamos existir. Aparentemente, nosso sistema estava corrompido, seja lá o que isso signifique. Ele era completamente louco, ou talvez tenha sido o que ele viu que o fez ficar assim. Ele continuou explicando como Blake estava procurando por algo o tempo todo em que estava recrutando membros. Ele estava procurando pela filmagem da sonda. Olha, aquela sonda ainda está lá.
transmitindo o que diabos é essa coisa para um feed ao qual somente o governo tem acesso. Eu presumo que você tenha visto o site para onde vai todo o conhecimento sensível. Eu assenti. Não estaria aqui se não o fizesse. No começo, era onde eles colocaram todas essas filmagens. Segundo eles, alguns hackers batendo a cabeça nos teclados de vez em quando não era grande coisa. Mas depois do que aconteceu em Cronos, quase ninguém ousou olhar para ele. Os poucos que tentaram entrar no site... Bem, você conhece a história. Mas foi aqui que as coisas ficaram incompreensivelmente fodidas. O que eu estou prestes a lhe contar, quase ninguém sabe. Isso inclui 99% dos agentes do governo. Ele pegou um maço de cigarros e acendeu um. Deu uma longa e pesada tragada antes de continuar. Depois de uns 6 meses, eu voltei para Cronos. Eles me ofereceram um pacote de indenização para me aposentar e ficar de boca fechada. Mas decidi não fazer isso. Eu era muito convencido. Tentei fingir que o que vi não me afetou. Mas essa merda foi um erro. Ele apagou o cigarro e acendeu outro. Era um dia de trabalho de rotina. Estávamos terminando uma manutenção quando ouvimos um zumbido profundo vindo de algum lugar fora da estação. Não era como nada que já tínhamos ouvido antes. Mesmo agora eu não consigo reproduzir o que soou na minha cabeça. Foi apenas estranho. Um bando de pessoas começaram a olhar pelas janelas só para ver o que estava acontecendo. Eu não participei. Depois daquela filmagem da sonda, meu lado curioso praticamente desapareceu. No entanto, o que aconteceu depois me fez questionar em que tipo de universo realmente vivemos. Eu estava almoçando no refeitório quando ouvi uma comoção vindo dos corredores. Eu teria verificado, mas foi quando os gritos começaram. Não era normal. Honestamente, não deveria ser nada que um ser humano deveria ser capaz de produzir. Lembro-me de olhar para todos os outros na sala. Eles não estavam se movendo. Estávamos todos completamente imóveis. Alguns caras até barricaram a entrada com cadeiras, mas não conseguíamos tirar os olhos dela. Havia um pouco de luz vazando pelas rachaduras abaixo e acima da porta, mas havia algo errado com isso. A luz não era de nenhuma cor que já tínhamos visto antes. A familiaridade dessas descrições fez minha mente disparar. Era isso então, não era? Era isso que eu tinha visto. Ele continuou. Lembro-me de ficar tonto só de olhar para ela por alguns segundos. As horas seguintes foram excruciantes. Os gritos não paravam. Nossa sanidade coletiva estava sendo levada ao limite. Todos nós apenas ficamos sentados e tampamos nossos ouvidos e fechamos nossos olhos, esperando o fim dessa merda. Eventualmente, a porta se abriu e fomos escoltados para fora. Lembro-me de olhar ao redor para ver as paredes brancas da estação, agora manchadas de vermelho. 90% da tripulação morreu naquele dia. Tínhamos perguntas, é claro, sobre o que tinha acontecido. No entanto, todos que saberiam agora estavam mortos. Ele se recostou na cadeira e pegou outro cigarro do maço. Dessa vez ele veio acompanhado de um gole de uísque. Voltei para a terra logo depois. Dessa vez eles não me ofereceram meu emprego de volta. Apenas um cheque de rescisão e uma confidencialidade. Mas, porra, não é como se eu me importasse nesse ponto. Teria desistido de qualquer maneira. Agora, aqui está a conexão com o que você viu. Naquele dia, eu estava em casa, pensando na minha vida. Então, ouvi uma batida na minha porta. Era o Ben. Ele me perguntou o que diabos tinha acontecido em Cronos. Eu contei a ele, mas o que eu não entendi é como diabos ele sabia que algo tinha acontecido. Ele nunca tinha trabalhado com a NASA. Então, eu perguntei a ele sobre isso. Ele disse que uma onda de chamadas de socorro da estação chegou de uma só vez. Todas elas descreveram exatamente o que eu tinha passado. O problema era que eles não tinham meios de lidar com isso. Ia levar muito tempo para organizar uma missão de resgate. Todos estavam perdidos sobre o que fazer. Foi quando os superiores surgiram com algo improvisado. Eles tiveram um palpite. Na verdade, era mais um experimento. Eles verificaram o site. Com certeza, ele tinha sido violado mais uma vez. Alguém estava vendo as filmagens da sonda. Eles rastrearam até um armazém abandonado em San Antônio, que é onde Ben estava na época. Naquele momento, ele era apenas um agente de campo. Então, eles o contrataram e disseram para ir verificar. Ele dirigiu até lá junto com uma equipe da SWAT. Quando eles chegaram, foi um banho de sangue. Eles começaram a ser baleados assim que entraram. Quem quer que estivesse fazendo isso, estava tentando proteger algo. Metade da equipe foi morta antes que conseguissem proteger o lugar. Eles detiveram os atiradores e começaram a varrer o resto do prédio. Não havia nada nos andares superiores, mas então eles chegaram ao porão. Havia apenas uma pessoa lá embaixo, sentada na frente de um monitor de computador.
Eles se aproximaram dele lentamente, gritando para ele levantar as mãos. Ele ignorou tudo. Um membro da SWAT finalmente se aproximou dele. E esse cara começou a gritar do nada e atirou na própria cabeça. Não há dúvida de que ele viu a tela. Ninguém se aproximou dela depois disso. Todos continuaram apontando suas armas para ele, dizendo para ele se virar. O cara finalmente se virou. Ele disse que era o Blake. O Ben o reconheceu porque ele se tornou infame nos círculos governamentais. Ele disse que havia sangue escorrendo de seus olhos e nariz, pele pálida como a lua. Ele só disse uma coisa. Kane parou e suspirou. Ele tomou um grande gole de uísque e olhou para mim. Você não pode impedir. Se isso não acontecer hoje, vai acontecer eventualmente. Nosso acerto de contas ainda está por vir. Ben disse que isso o deixou gelado até os ossos. Ele me disse que Blake havia dito isso em um tom e convicção que o fez sentir desespero e vazio por dentro. Ele atirou nele logo depois disso, assim como no monitor. Eles reuniram o resto dos membros do culto e os levaram para interrogatório. Eles não cooperaram, obviamente. Todos eles apenas repetiram as mesmas palavras várias vezes. Algum lema estranho ou algo assim. De qualquer forma, os superiores chegaram lá algumas horas depois. Eles parabenizaram Ben e disseram para ele ir para casa. E então, os relatórios de socorro finalmente pararam de chegar de Cronos. Espera, eu o interrompi. Os relatórios, eles pararam assim que Blake levou um tiro? Kane riu. Foi uma risada seca, sem humor nela. Sim, você tá descobrindo, não tá? Aqui está a conclusão a que chegaram. O que quer que a sonda estivesse captando, o que quer que Blake estivesse observando, estava observando-o de volta. De alguma forma, eles estavam se comunicando. Isso era horrível de se pensar. Kane continuou. Ele estava enviando algo para a Terra, algo além da nossa compreensão que nunca fomos feitos para ver. Quem diabo sabe o que ele quer de nós? Provavelmente nada de bom. De qualquer forma, eles decidiram garantir que ninguém mais o visse novamente. Eles se desconectaram da sonda, pararam o fluxo completamente. Tenho certeza de que o processo de pensamento era que se não o procurássemos, então ele não nos notaria. Espera, o quê? Eu quase gritei para ele. Como caralhos eu vi isso então? É isso que eu estava pensando. Ele disse. Você tem uma resposta? Tentei contar a ele sobre a IA, mas as palavras simplesmente saíram da minha boca em uma confusão incoerente. Ele apenas olhou para mim confuso. Uma IA? Do que porra você tá falando? Ele perguntou. Naquele site havia um outro prompt. Ele me trouxe até lá, foi assim que eu o encontrei. Prompts? Do que você tá falando? Foda-se, eu pensei. Ele claramente não sabia sobre isso. Ainda haviam muitas perguntas pressionando meu cérebro de qualquer maneira, então não me demorei nisso. Quantas outras pessoas você conhece que já viram isso? Eu perguntei. Os que estão vivos? Você. Isso me deu arrepios na espinha. Ele continuou. Isso é o que nos leva à pergunta. Por quanto tempo você olhou para ele? Apenas alguns segundos, certo? Não, eu respondi. Quase meio minuto. Depois que eu disse isso, o rosto dele ficou branco. Eu apenas dei de ombros. Olha, eu não sei o que fazer com nada disso. Foi tudo que eu consegui gaguejar. Com uma expressão chocada e contemplativa no rosto, Kane apenas olhou para o teto. Enquanto fazia isso, as palavras da mensagem de contingência ecoaram na minha cabeça. Você foi o primeiro que viu desde que o retiramos. Mas por quê? Por que eu era tão especial, porra? Por que eu tinha que ver? Kane começou a falar novamente. Os computadores podem saber mais sobre a humanidade do que nós jamais saberemos. Eu apenas o encarei confuso. Que declaração estranha de se fazer. Ele continuou. Se realmente foi uma IA que ele enviou essa página, talvez signifique alguma coisa. Significa alguma coisa? Como o quê? Eu retruquei. Ninguém mais parece ser capaz de lidar com ver essa coisa. Mas, assim como Blake, você parece ser uma exceção. Eu realmente pensei sobre isso. Ele estava certo, não estava? Seja lá o que fosse a coisa, parecia levar as pessoas à beira da insanidade depois de apenas alguns segundos de exposição. Quer dizer, eu com certeza não sabia o que vi, e eu certamente não gostei de ver, mas eu estava mais ou menos em um estado de espírito normal. No entanto, havia mais uma questão que eu não podia ignorar. Aqueles membros do culto que foram detidos, eles não eram os únicos. Onde eles estavam? Havia outros membros. Kane assentiu. Eles tentaram dizer a si mesmos que eram eles, que isso estava feito. Era nisso que todos queriam acreditar. Subestimar a influência de Blake foi o maior erro que eles poderiam ter cometido. Nesse ponto, eu não queria mais pensar sobre isso.
Eu precisava de uma pausa dessa discussão. Perguntei a ele se havia algum lugar onde eu pudesse descansar. Ele me disse que havia um colchão extra no armário. Eu preciso dormir, mas não antes de terminar de falar isso. 1 milhão de pensamentos ainda estão passando pela minha cabeça enquanto eu escrevo isso. Ben disse que esse cara era a nossa melhor chance, mas nada foi resolvido. Caralho, também, o que ele deveria fazer? Talvez essa tal contingência de blackout fosse necessária. Se tudo que eu ouvi foi verdade, pode ser a única opção. Cacete, essa coceira na minha nuca tá me matando. De qualquer forma, parece que eu vou ter que tomar uma decisão em breve. Atualização. Kane e eu acabamos de ouvir alguém tentando abrir a porta. Ele deu uma olhada pelo olho mágico e me disse que haviam pessoas com máscaras estranhas do lado de fora. Isso não é bom. Você sabe como dizem que o tempo voa quando você está se divertindo? Bem, isso também se aplica quando você acha que está prestes a ser espancado. Não demorou muito para que eles arrombassem a porta. O problema é que pular pelas janelas não era uma opção aqui. Tentei abrir uma ventilação no banheiro, mas eles já estavam dentro do apartamento. Lembro-me de ver Kane pescar uma pistola de um armário da cozinha antes de ser esfaqueado por um homem gigante. Tudo isso aconteceu no que pareceram segundos. A última coisa que vi antes de desmaiar foi a coronha de um rifle vindo em direção ao meu rosto. Acordei algum tempo depois, de bruços no chão empoeirado de um quarto escuro e vazio. Minha cabeça latejava. Eu não estava preso, mas não havia para onde ir. Uma porta dava para fora e estava trancada. Virei a cabeça e vi Kane andando de um lado para o outro. Olha, eu não os trouxe aqui. Tentei argumentar com ele. Ele parecia irritado. Ah não, eu não duvido disso. Ele respondeu. Não de propósito, pelo menos. Eles sabem que eu não posso ajudá-los. Teria tentado há um tempo. Ele continuou com um suspiro. Ah, isso é foda. Eu me afastei dele e comecei a tatear ao redor das paredes. Eu estava sob a ilusão de que haveria uma saída secreta. Era realmente uma ilusão. Depois da minha tentativa inútil de fuga, eu apenas sentei em um canto. Não havia um bom final para isso, eu pensei. Kane pareceu ler a minha mente porque ele entrou na conversa. Você sabe que não pode dizer a eles como chegar lá. Ele olhou para mim novamente. Dessa vez o seu comportamento era muito mais sério. Você não pode deixar essa coisa solta aqui. Isso não é uma opção. Inicialmente eu fiquei irritado. Ele estava literalmente me pedindo para aceitar o que certamente era tortura e depois a morte. Mas então eu pensei sobre isso. Isso era maior do que eu. Não havia como escapar disso. A porta se abriu de repente. Cerca de 5 pessoas entraram, todas ostentando aquelas malditas bolsas na cabeça. 2 tinham espingardas. Você acordou, ótimo, disse o da frente. Eu reconheci aquela voz instantaneamente. Era ele mesmo? Ele tirou a máscara, revelando um grande sorriso de quem come merda. Era Jackson. Não precisava ser assim, sabia? Você poderia ter me dito como chegar lá. Lembrei-me da conversa que tivemos no restaurante. Eu disse claramente a esse idiota o que eu tinha inserido no prompt. Isso não funcionou pra ele, mas eu coloquei esse pensamento no fundo da minha cabeça. Naquele momento, eu não estava nada além de bravo. Como se isso importasse. Vocês, seus psicopatas, teriam arruinado o mundo de qualquer forma. Ele apenas suspirou. Ruína? Olha, eu não espero que você entenda, apenas que coopere. Mas esse mundo, ele não tá certo. Foi um erro. Então vocês apenas seguem as ordens de um cara morto e louco, hein? Kane riu. Parece que vocês são os erros. Um dos homens se aproximou e chicoteou o cano da espingarda em seu rosto. Houve um som terrível de estalo quando ele caiu no chão. Ele começou a tossir sangue. Por que vocês não me matam? Eu não posso ajudar vocês e nem ajudaria se pudesse. Ele murmurou enquanto se sentava contra uma parede. Jackson riu. Não, isso é algo que todos nós precisamos ver. Quanto mais pessoas testemunharem, melhor. É a maior salvação que alguém poderia pedir. Ele só tava falando merda essa altura, mas eu não tava com vontade de discutir. Não tinha como mudar sua mente. Mas eu tinha algumas perguntas. Como você me encontrou? Isso não faz sentido nenhum. Ele andou até mim e colocou a mão atrás da minha orelha. Senti uma dor aguda na parte de trás do meu pescoço quando ele puxou o que parecia ser um pequeno chip. Então, era isso. Eu apenas soltei um suspiro exasperado. Engraçado, isso não foi obra nossa. Ele disse enquanto jogava fora. Do que porra você tá falando? Cuspi nele. Mas então pensei sobre isso. Quando aqueles caras estavam atirando em mim no vestiário, eu juro que senti algo atingir meu pescoço.
mas no momento você nem se importa. Jackson sorriu ao ver o horror no meu rosto. Podemos agradecer esses caras por isso. É uma pena que eles não estejam aqui para ver. Todo mundo sempre resiste. Só os sortudos realmente entendem. Lembrei-me da mensagem de Ben. Muitos grupos estão atrás disso, mas só temos medo de um. Quem eram eles? Perguntei a ele. Não sei. Ele respondeu. De qualquer forma, nunca importou. Eu estava revivendo toda a jornada na minha cabeça nesse ponto, pensando sobre onde eu errei. Como você chegou ao terminal? Você precisava de um cartão-chave. Jackson tirou um do bolso. Tá, eu me esqueci. Eles mataram todo mundo que tinha um. Eu estava além de frustrado nesse ponto. Nem só com ele, mas com toda essa maldita situação. Essa coisa que você quer mandar pra cá, você ao menos sabe o que é. Ele parou por um segundo. Um olhar de pura contemplação estava estampado em seu rosto. Eu vou te contar o que Blake me disse. Não cabe a nós saber. Não pertencemos aqui. E a cada segundo que permanecemos, o universo se deteriora. Precisamos corrigir isso. Que engraçado, esses caras realmente acham que estão atrás de algo bom. Fé cega, hein? Retruquei. Vocês são patéticos. Jackson torceu o nariz para isso. Sua expressão se contorceu em uma de pura raiva. Já chega. Ele gesticulou para os dois homens parados ao lado dele. Eles começaram a me arrastar para fora da sala. Quando saímos, eu pude ouvir Kane gritando comigo, gritando que eu não podia desistir. Tentei lutar com o cara da espingarda, mas foi uma tentativa patética. Não havia nada que eu pudesse fazer. Eles me jogaram em outra sala, dessa vez era maior. Acho que o resto do culto também estava lá, porque cerca de 15 pessoas estavam de pé, alinhadas no perímetro da sala, todas com aquelas sacolas sobre suas cabeças. Havia também um computador instalado no meio, com fios passando por todo lugar. Eles me forçaram a sentar em uma cadeira na frente dele e amarraram minhas pernas. Vá em frente. A voz de Jackson ecoou atrás de mim. Todo mundo está esperando. Eu recusei no começo. Realmente recusei. Mas acho que era isso que eles esperavam. Primeiro, veio o afogamento. Eu não sei se você já passou por isso, mas definitivamente não foi agradável. Mas também não foi o suficiente. Mas o que veio depois quase foi. Um dos homens pegou uma faca borboleta e começou a cortar meu dedo mindinho. Lentamente. Ele fez isso ao longo do que pareceu 1 hora. E então veio Sal. Foi uma dor que transcendeu qualquer coisa que eu já senti antes. Ele finalmente terminou, cauterizando-o. Você tem mais 9. A voz de Jackson saiu atrás de mim. Você pode acabar com isso a qualquer momento. Você pode morrer do jeito que você tem que morrer. Ouvi-lo dizer isso só me deu mais motivação para mandá-lo se fuder. Mas admito que eu estava chegando ao meu limite. A próxima parte foi insuportável. Eles começaram a raspar a pele do meu ombro. Não teria sido tão ruim se não fosse pela água fervente que jogaram nele logo depois. Ok, tudo bem. Eu finalmente soltei. Eles pararam e começaram a aplicar um pouco de creme na queimadura. Era puro êxtase. Ouvi Jackson soltar o que parecia ser um suspiro de alívio. Cara inteligente. No entanto, tudo isso fazia parte da minha estratégia. Eu só precisava de uma pausa por um segundo. Meu plano era chegar ao prompt e então virar a maldita mesa. Se eles fossem me torturar até a morte, eu sairia com um estrondo. O espírito humano é difícil de quebrar. 1 bilhão de pensamentos passaram pela minha cabeça enquanto eu passava por todo aquele processo de merda novamente. Memórias de família e amigos. Tempos melhores. Eu resolvi aqueles enigmas e criptografias até que aquela maldita pergunta apareceu novamente. Quid Quaris? Eu estava prestes a decretar minha onda de destruição quando notei algo. Algo pequeno no canto do monitor. Era difícil de ler, então eu tive que apertar os olhos. Era um texto, apenas 2 palavras. Em inglês dessa vez. Não se preocupe. Eu só olhei para isso por um segundo. O que merda isso deveria significar? Foi quando eu cheguei a uma conclusão. Eu me lembrei do que Ben tinha dito a Kane. Era apenas Blake sentado naquele computador no porão. Ele era o único assistindo. Todo mundo que viu essa coisa enlouqueceu e se matou. De alguma forma, a IA também sabia disso. Eu sorri pra mim mesmo. Senti alguém cutucando minhas costas. Não me diga que você mudou de ideia. Podemos mudar de volta. A voz de Jackson soou. Não se preocupe. Respondi. Eu respondi a pergunta imediata. O que também me procura? A lista familiar de links logo apareceu na minha frente. Eu comecei a rolar para baixo, clicando em vários links até que uma pergunta familiar apareceu no canto. Cliquei em sim. E assim, de repente, lá estavam eles. Os 4 links. Eu me recostei na cadeira. Bem, tá aí.
O primeiro link é o que você está procurando. Eu observei enquanto todos se reuniram ao meu redor. É a primeira vez que você vai ver isso? Eu podia ver Jackson assentindo pelo canto da minha visão. O Blake cometeu um erro. Ele pensou que não estávamos prontos. Estávamos sempre prontos. Eles me tiraram da cadeira. Jackson colocou a mão no meu ombro em agradecimento. Você não sabe disso, mas você acabou de fazer algo muito bom. Me poupe, eu respondi. O Ben ainda tá vivo? Eu precisava saber. Jackson assentiu. Bem, onde ele tá? Por que você se importa com isso? Eu só quero dizer a ele para se preparar. Devo isso a ele, pelo menos. Jackson suspirou. Ele pegou um pedaço de papel com endereço e código postal rabiscados nele e me entregou. Boa sorte com isso. Ele gesticulou para alguns membros armados. Siga-o para fora, caso ele tenha mentido novamente. Eles obedeceram. Eu mal consegui segurar meu sorriso enquanto eles me acompanhavam para fora. Eles fecharam a porta atrás deles e apontaram suas espingardas para mim. Só havia uma coisa que eu podia fazer naquele momento. Eu apenas esperei, ouvindo atentamente. Houve algumas vozes abafadas antes do silêncio. Comecei a contar. 1, 2, 3, 4. E então, vieram os gritos. Mesmo que eu estivesse esperando por isso, eu ainda estremeci. O Kane estava certo. Aqueles sons não deveriam ter saído de nenhum ser humano. Os dois caras que me guardavam piraram. Um deles correu para dentro e o outro tropeçou em seus pés. Ele estava olhando para frente e para trás entre mim e o quarto. Então, eu o desarmei facilmente e atirei em seus joelhos. Acho que ele bateu a cabeça com força no chão porque ele ficou mole. Foi quando os tiros começaram a soar dentro daquele quarto. Durou cerca de 10 segundos e foi seguido por silêncio. Com uma espingarda na mão, entrei. Haviam corpos caídos, espalhados desordenadamente pela sala. Pedaços dos sacos de estopa que eles usavam agora estavam presos nas paredes manchadas de sangue. O monitor estava virado para baixo no chão, com cacos de tela por todo lugar. Só restava uma figura se contorcendo. Jackson. Acho que ele realmente era dedicado a isso. Ele estava murmurando algo incompreensível enquanto serpenteava em direção a uma pistola perdida. Pensei em terminar o serviço para ele, mas isso seria apenas tirá-lo de seu sofrimento. Em vez disso, andei pela sala e tirei os pentes e cartuchos de todas as armas. Ele me deu uma última olhada antes de eu sair. Sua pele estava mais pálida que a neve, braços e pernas tremendo. Sua expressão era uma mistura de choque, consternação e confusão. Parecia que ele estava implorando por algo. Eu apenas mostrei o dedo do meio para ele e fechei a porta atrás de mim. Era isso que ele queria, não era? Desci até o quarto onde Kane ainda estava. Peguei a chave de um dos corpos. Nesse ponto, o creme do meu ombro e a adrenalina estavam passando. Uma onda de dor me atingiu imediatamente. Tropecei um pouco antes de chegar até a porta e destrancá-la. Kane pulou quando entrei. Ele pareceu aliviado no começo e depois horrorizado. Você? As palavras saíram vacilantes de sua boca. Eu apenas balancei minha cabeça. Ele exalou em consolo. Ele queria dar uma olhada rápida dentro do quarto antes de sairmos, só para ter certeza. Jackson ainda estava lá, se contorcendo violentamente no canto, de costas para nós. Essa foi a última vez que o vi. Isso vai ser uma surpresa agradável para alguém. Kane disse antes de fechar a porta. Saímos de lá depois disso. Acontece que estávamos no porão de uma fábrica abandonada fora dos limites da cidade. Pegamos carona de volta. Voltamos para o apartamento de Kane, onde ele decidiu me comprar uma passagem de volta. O mínimo que eu poderia fazer. Ele declarou. Então, para onde? Você disse que era de Delaware? Olhei para o endereço na minha mão. Não, eu preciso ir para Vegas primeiro. Kane riu. Bebendo depois de toda essa experiência, hein? Compreensível. Ele começou a reservar a passagem. Você quer ver ele? Perguntei enquanto terminava. Ele levantou a sobrancelha. Ver quem? O Ben. Ele fez uma pausa, olhando para o chão por um segundo antes de responder. Não, na verdade não. Ele olhou de volta para mim. Mas diz para ele que eu desejo o melhor para ele. Diga a ele para ter cuidado. Ele disse isso em um tom tão sombrio. Eu poderia dizer que ele só queria acabar com toda essa merda. Nunca mais pensar sobre. E ver Ben não ajudaria nisso. Ele me deu algum dinheiro pro táxi antes de nos despedirmos. Eu tive que perguntar a ele uma última coisa antes de ir embora. Você acha que esse é o fim deles? Ele pensou por um segundo antes de responder. Tem que ser. Comecei a ir para o aeroporto. Eu tenho que te dizer, é estranho andar por aí sem um dedo do pé. Acho que vou ter que me acostumar com isso. Uma vez em Vegas, peguei outro táxi para o endereço.
Era uma casa decadente no meio de um bairro suspeito. Corri pra dentro e comecei a procurar. Devo ter olhado o lugar inteiro antes de ouvir um gemido suave vindo do porão. Corri pra lá e comecei a gritar o nome de Ben. O gemido ficou mais alto. Vinha de um cômodo nos fundos. Tentei a maçaneta. Trancada. Acabei chutando pra baixo. A poeira me atingiu no rosto enquanto entrava. Ben estava deitado ali, em um colchão sujo no meio do quarto. Ele tinha hematomas por todo o rosto e parecia que não comia há dias. Havia pacotes de macarrão instantâneo espalhados por todo o chão. Ele se virou para olhar para mim e sorriu. Eu sabia que você conseguiria. Ele proferiu. Olhei ao redor da sala. Havia uma pequena televisão quebrada no chão. Pois é, eles queriam que eu assistisse no noticiário. Ele sorriu de novo, como se eu fosse. Eu o peguei e o levei para fora dali. Tá, tudo bem, eu tô bem. Ele disse enquanto se estabilizava. Assim que estávamos do lado de fora, ele respirou fundo. Meu Deus, eu não quero nem pensar em que tipo de doença eu peguei naquele quarto empoeirado. Eu ri. Essa merda finalmente acabou. Pensei. Levei o Ben pro hospital e ele foi examinado. Também deram uma olhada no meu ombro. Acabamos indo pro caça-níqueis, indo pra um buffet de frutos do mar e um bar de karaokê depois. Foi o melhor momento que tive há um tempo. Eu estava me preparando para sair na manhã seguinte. Ben disse que tinha trabalho para fazer. Verdade seja dita, eu também. Quer dizer, não é como se meu trabalho estivesse me esperando quando eu voltasse. Você nunca me disse para quem trabalhava ou o que fazia. Eu disse a ele enquanto nos preparávamos para sair do hotel. Ele riu. Sim, isso foi de propósito. Ah, porra, então vamos lá, depois de tudo isso você ainda tá mantendo esse segredo? Eu dei a ele um cutucão casual. Depois de tudo isso você ainda quer saber mais? Ele me empurrou para trás. Foi a minha vez de rir. Touché. A viagem de táxi para McCarran foi tranquila, assim como a caminhada até o terminal. Eu estava voltando para Delaware e ele estava indo para a Coreia do Sul. Ele finalmente falou cerca de 2 minutos antes de sua chamada de embarque. Gostaria de pensar que faço o meu melhor para tentar proteger o mundo da merda estranha que habita nele. Para tentar nos proteger das coisas lá fora que a humanidade nunca deveria ver. Para colocá-las em contenção, para sempre. Ele deu um tapa nas minhas costas antes de se levantar para ir embora. Mantenha contato, ok? Você sabe como me encontrar. E assim, de repente, ele se foi. Esperei mais uns 30 minutos antes que meu voo estivesse pronto para partir. Eu dormi que nem um bebê todo o tempo que estive no ar. Quando cheguei em casa, havia fita policial ao redor. Bati na porta da minha vizinha para perguntar o que tinha acontecido. Quer dizer, eu já sabia, mas tive que fingir algum tipo de ignorância. Ela pareceu surpresa quando me viu. Aparentemente, ela viu 2 homens entrando na minha casa e chamou a polícia naquela noite que foi ao restaurante. Todo mundo estava procurando por você. Onde diabos você foi? Turismo, eu respondi. Eles os pegaram? Não, ela respondeu. Mas eles encontraram esses cartões estranhos por toda a sua casa. Dizia algo como FOTLG ou algo assim. Quem eram esses malucos? Eu ri pra mim mesmo e agradeci a ela. Depois de explicar a situação para os policiais e dar uma declaração, eu finalmente estava de volta à estaca zero. Normalidade. Eu encontrei um novo emprego logo depois e me acomodei de volta à rotina. Acabou, né? Mas, mesmo que eu tente não pensar mais sobre isso, parece uma tarefa assustadora. Às vezes eu fico deitado na cama, apenas olhando para o teto tentando imaginar o que vi na minha cabeça. Eu ainda tinha muitas perguntas. Haviam 3 outros links, não havia? O que diabos eram eles? Eu tentei dizer para mim mesmo que não me importava, mas isso era mentira. Eu penso no que Kane me disse diariamente. Você e Blake são as exceções. Talvez isso tenha significado alguma coisa. Eu sinto que o site me chama constantemente. Eu sei que parece estranho, mas eu consigo sentir. Esses links estão apenas esperando para serem vistos por alguém. Por mim. A IA ainda tenta se comunicar também. Eu tenho recebido algumas pequenas mensagens no canto da tela, mesmo quando eu navego pela web normal. Você está satisfeito? É o que dizem. É uma boa pergunta. Será que eu estou?